Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Que esse dia de hoje seja um dia de bênção e vitória na sua vida. Que você alcance e receba o milagre, a provisão de Deus. E que Deus seja sempre a sua proteção. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. Jesus contando para a grande multidão uma parábola, a parábola que talvez você já conhece muito, a parábola do filho pródigo. Observando aqui esses três personagens, pois aqui tinha o pai, o filho que saiu de casa e tinha o filho que ficou em casa. E olhando entre eles e entre os dois filhos, observei algo muito interessante, pois os dois filhos tinham algo muito em comum. O que era, pastor? A falta de sabedoria. Irmãos, vivemos num mundo hoje em que a falta de sabedoria das pessoas tem sido muito grande. Se você olhar na internet, você olhar na televisão, você vai ver escândalos e escândalos, um atrás do outro, de pessoas que um dia foram pessoas sábias, mas hoje agem como tolos e falta de sabedoria. Jesus, contando essa parábola, contou a história desse jovem que saiu de casa, gastou tudo que tinha, desperdiçando no mundo, desperdiçando com mulheres, com bebida, com amigos. E no final de tudo, o resultado foi viver uma vida medíocre, uma vida de humilhação, uma vida miserável, a ponto de chegar e desejar em seu coração comer comida de porcos. Em contraponto a isso, existia o filho que estava na casa do pai, tendo liberdade, tendo acesso a tudo, tendo a permissão para fazer o que bem entendesse, para comer, né, para ir na despensa, de comer o que desejasse. Tinha toda a liberdade dentro de casa, mas os dois agiram com falta de sabedoria. Quando um voltou para casa, que o pai, com compaixão, recebeu, né, o seu filho, colocou um anel no seu dedo, tratou o filho como o filho digno, colocou em seus braços, né, tudo aquilo que outrora ele havia perdido. Mas uma coisa interessante que eu aprendi nessa palavra, irmãos, enquanto o filho estava fora de casa, como que foi o desejo e o coração do pai? O pai ficou em casa desejando que o filho voltasse, que o filho tivesse acesso a todas essas coisas. Ele ficou em casa desejando que o filho entendesse que a liberdade que ele tinha dentro de casa não é a mesma liberdade que ele tinha no mundo. Dentro de casa você tem acesso, irmãos. Você tem acesso ao milagre, você tem acesso à cura. Dentro de casa você tem acesso à libertação, você tem acesso ao amor, à fraternidade. Dentro de casa você tem acesso a viver uma vida de filho. Então por que escolher viver no mundo? Falta de sabedoria, falta de paciência, de esperar o tempo certo de todas as coisas acontecerem. Hoje muitos jovens, muitos adolescentes agem também assim. Agem como se fossem adultos, agem como se fossem pessoas já entendidas das coisas. E não é assim, irmãos. Ei, eu tenho algo para te dizer. Se você tem agido como um filho pródigo, volta para a casa do pai. Talvez você tenha passado por essa situação, é porque você escolheu viver a falta da sabedoria. A Bíblia diz que o sábio aprende com o erro dos outros. E se você der uma palavra para o sábio, ele se torna mais sábio ainda. Mas a Bíblia diz também que o tolo aprende com os seus próprios erros. Talvez você tenha agido assim, errando, 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 e não tenha aprendido. Mas essa palavra hoje para você é esta: volte para a casa do Pai.
aonde você tem acesso a todos os benefícios do reino de Deus, a todos os benefícios que Deus proporciona para nós, como servos e filhos amados do Pai. Na casa do Pai você tem acesso a todas as coisas. Precisa de uma cura? Na casa do Pai tem. Precisa de um milagre? Na casa do Pai tem. Precisa de provisão, porta aberta? Na casa do Pai tem. Então você tem acesso e liberdade dentro da casa do seu Pai. E que Pai é esse que você está dizendo, pastor? Estou dizendo a casa de Deus. Ser filho de Deus, reconhecer que Cristo é o Cordeiro único de Deus, é o primogênito de Deus. Reconheça que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e tenha acesso à igreja, a igreja lavada e comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho um sonho, irmãos, ainda vou realizar esse sonho, de ver uma igreja unida, de ver um povo unido, servindo a Deus com alegria, repartindo pão uns com os outros, vivendo em unidade, ajudando os pobres, ajudando as pessoas que precisam. Eu ainda tenho esse desejo e vou realizá-lo. Então eu quero convidar você, faça parte da igreja que ama, que perdoa, que ajuda, da igreja que contribui com a sociedade, não essa igreja mercenária que fica juntando riquezas para si próprio, como cães e lobos devoradores, mas faça parte de uma igreja aonde os homens e as mulheres são verdadeiros filhos de Deus, cheios de sabedoria e entendimento. Não pereça por falta de conhecimento, mas busque o conhecimento dia após dia, a cada dia mais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, esteja contigo hoje, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido.